Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Como você deve perceber, eu estou aqui num outro ambiente, num ambiente diferente, porque eu não estou no meu escritório. Nós estamos aqui em Santos, na Baixada Santista. Viemos aqui no aniversário da Igreja de São Vicente e também para divulgar o evento do 17º Congresso Pastor Nathanael Rinaldi. Graças a Deus, o evento tem sido um sucesso. Hoje, dia 12, foi o primeiro, estou gravando no dia 12. E, com certeza, até o dia 14 você terá palestras interessantíssimas aqui no canal. Se você estiver ouvindo meu vídeo, assistindo aqui depois que passou a data do mês 10, dia 12 do 10, você pode acessar a playlist que está lá direitinho, os vídeos para você depois anotar, marcar, guardar, baixar, enfim. A nossa intenção é que você cresça na graça e no conhecimento. Bom, por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Por que eu resolvi fazer esse vídeo sobre livre-arbítrio novamente? Um indivíduo que tem acesso a mim, ao invés dele conversar comigo, ele fez lá um cortezinho de um vídeo dizendo que eu estou com sede de vingança e para lutar contra a doutrina calvinista, eu estou disposto a mentir deslavadamente. Confesso para os irmãos que eu fiquei muito decepcionado com essa pessoa, porque ele tem acesso a mim. E, assim, essa questão diante das câmeras, o indivíduo de determinadas religiões, eles não dizem todos os fatos. Por exemplo, o Dr. Nicodemos, lá no Vilela, eu fiz o vídeo aqui, quando o Vilela apertou ele disse, você tem livre-arbítrio. Horas, como tem livre-arbítrio se o calvinismo nega o livre-arbítrio? Mas ele disse. Eu botei agora recentemente um vídeo onde o Hernandes Dias Lopes deixa claro, está lá nos shorts do CACP, ele deixa claro que Deus não determina o mal. Se Deus já sabia, Deus já sabia. Mas o fato de Deus saber, a presciência de Deus é constatativa, a presciência de Deus não é determinativa. O fato de Deus saber de antemão não significa que ele decretou que Lúcifer caísse, nem que Adão caísse. Porque você não vai encontrar em lugar nenhum da Escritura uma afirmação de que Deus foi o responsável pela queda de Adão. Deus repreendeu Adão por cair. Deus sentenciou a Lúcifer por cair. Há uma condenação de trevas eternas. Então Deus não poderia decretar ele cair e o condenar por ter caído. Horas, mas é exatamente isso que ensina e que diz o calvinismo. Mas muito bem, então esse indivíduo pegou lá uma citação de um budista, uma citação do Sheikh Jihad Hassan, uma citação de um espírita, e ele vem com a conversa para dizer que a minha afirmação, que a maioria das religiões do mundo negam o livre-arbítrio, não é verdadeira. Bom, eu não estou no meu escritório, senão eu ia pegar alguns livros de antropologia, depois eu vou fazer outros vídeos, aí eu explico para vocês. Mas o fato é que isso é uma verdade. É uma verdade. O cristianismo e o judaísmo, que eu até tenho aqui um vídeo separado de um rabino, depois eu vou fazer um vídeo só do judaísmo e o livre-arbítrio, ensinam o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, livre escolha. Aliás, não é nem o judaísmo, não é nem o cristianismo que ensina o livre-arbítrio, é a Bíblia. Quando Deus fala para Davi, olha, eu vou castigar vocês, vou castigar a nação. Tem 3 castigos, escolhe um. Isso é livre-arbítrio. É você escolher livremente uma opção. Independente de qual é a opção que você vai escolher, obviamente que Deus sabe. Agora, apesar de Deus saber, ele respeita a sua escolha. Inclusive, os que continuam permanecendo no erro, escolhendo o erro, vão pagar diante de Deus por este erro. Mas vamos aos fatos. Em primeiro lugar,
Eles estão nervosos porque eu associei o livre-arbítrio ao paganismo. Mas não fui eu que fiz essa associação. Repito, não fui eu. Deixa eu ler aqui para você, só ler, depois eu vou ler a citação de dois, mas eu vou ler só alguns pais da igreja que dizem que o homem tem livre-arbítrio. Tertuliano, Irineu de Lyon, Orígenes de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Hilário de Poitiers, Metódio de Olimpos, no ano 311, ele diz claramente: aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pelas inevitáveis necessidades do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando-o como a causa e o autor de todos os males. Então, quem falou isso não fui eu, foi Metódio. Ele fala que a negação do livre-arbítrio é uma coisa pagã, é um ensino pagão, não é invenção minha, gente. Está aqui, pai da igreja. Mais embaixo aí tem João Crisóstomo, grande teólogo, Jerônimo e por fim Agostinho Jovem, porque o Agostinho Velho vai negar isso. Mas olha o que o Agostinho Jovem diz no seu livro O Livre-Arbítrio. Deus indubitavelmente deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas não lhes tirando o livre-arbítrio, pelo bom ou mau uso do qual é que poderão ser justamente julgados. Então, amados, eu estou aqui citando fontes de pais da igreja, sem contar o Sínodo de Orange, que condenou o pelagianismo, mas também condenou a dupla predestinação. Mas é o Concílio de Orange, ou Sínodo de Orange, em 529, que fala isso. Ele anatematiza esse tipo de coisa, essa doutrina que o calvinismo tem. Não sou eu, é o Concílio de Orange, é o Sínodo de Orange. E quem usa muito esse sínodo para condenar o pelagianismo são os próprios calvinistas. Tá certo? Vamos aos fatos. Eles pegaram aí o Sheikh Jihad Hassan, eu acho que lá no Vilela também, dando uma entrevista no podcast. Aí o entrevistador aperta o cara e publicamente eles têm vergonha de falar que o homem não tem livre-arbítrio. Eles não têm coragem de vir a público e falar: olha, sabe aquelas crianças que o Hamas matou, decolou a cabecinha delas, outras ele tacou fogo? Então, Deus não somente anteviu, estou aqui fazendo uma citação de Calvino, Deus não somente anteviu, como determinou para o seu prazer. Você acha que o calvinista vai vir num programa público e falar: é isso mesmo? Deus fez aquilo para a glória dele? Ah, não vai. Isso ninguém tem coragem. Aí quando está diante das câmeras, o cara fica com medo. O Sheikh Jihad, obviamente que eu não vou nem julgá-lo, porque eu entendo que o islamismo, de maneira geral, ele é tão abrangente quanto é o cristianismo. Logo, é difícil julgar a facção ou o credo dele. Eu, quando digo de maneiras gerais que o Islã é fatalista, eu mostro e dou a fonte. Agora, pense comigo. Lembram lá dos atentados do World Trade Center, de 11 de setembro de 2001? Quem falou que Deus derrubou as Torres Gêmeas? Os muçulmanos, em vários momentos foi dito isso, porque se os terroristas conseguiram, foi porque Alá os ajudou. Aí nós temos John Piper, nós temos o John MacArthur e nós temos aqui no Brasil o pastor Granconato, calvinista fanático, falando essa bobagem, que Deus derrubou as Torres Gêmeas. Está entendendo onde é que está o fatalismo? Onde é que está a doutrina errônea, segundo a Bíblia Sagrada? Deus não fez isso. Quem fez isso foram os terroristas, que optaram por fazer isso. E como disse o Dr. Vailatio, é muito diferente você ter
uma permissão de Deus diante de um fato e você ter um decreto de Deus diante do fato. Uma coisa é Deus respeitar a vontade humana e deixar a coisa acontecer para mostrar o problema disso. Outra coisa é o próprio Deus botar o dedo e falar: eu estou fazendo para o meu louvor, para a minha glória, para o meu beneplácito. Olha lá, citação islâmica. O Alcorão deixa claro que as coisas são determinadas por Alá. Logo, gente, quando eu falei que o Islã é determinista, é fato. É óbvio que se eu chegasse diante do Sheikh Jihad e falasse isso, ele iria negar, como fazem os calvinistas. Não, você tem livre agência. Como é que você tem livre agir se você não tem livre escolha? Não, é conversa para boi dormir, gente. É conversa fiada. Tá entendendo? As religiões, as seitas fazem isso. As seitas fazem isso. Vamos ver a questão aqui do budismo. Tá aí um site sobre budismo. À luz de uma definição moderna de liberdade, como a capacidade de alcançar o que é de valor e uma gama de circunstâncias, a tradição budista claramente enfatiza que os seres sencientes ordinários não são inteiramente livres, porque estamos limitados por aflições mentais, tais como o desejo, a hostilidade e a ilusão, que por sua vez nascem da nossa ignorância da verdadeira natureza da realidade. Aí ele vai falar mais coisas aqui e etc e tal, mas eu só quero mostrar para você aqui, resumidamente, que o budismo entende que não há uma liberdade plena, não há um livre-arbítrio completo. Então a liberdade ela é resignada pelas circunstâncias, algo parecido com o que acredita o determinismo. Tá? Então, de novo, fato. Agora, é claro, o budismo é uma religião mundial. Ele tem facções. Eu estou citando só as que ele citou e que eu vi, né? Porque eu também não vi tudo, que só me mostraram algumas coisas e o que me mostraram eu estou aqui respondendo. Com relação ao kardecismo e ao espiritismo de maneira geral, eu estou aqui no site consolador.com.br, que é um site espírita. Ele diz assim: a questão do livre-arbítrio, ensina Kardec, pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Mas aí, olha o que ele fala um pouco mais para baixo. A fatalidade não é, porém, uma palavra vã, pois ela existe. Ele tinha negado, dizendo que o homem tinha livre-arbítrio e que não era fatalmente levado ao mal por um destino, por uma sentença do destino. Agora, olha o que ele está falando. A fatalidade não é, porém, uma palavra vã, pois ela existe, de fato, na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Feita a escolha, a chamada programação reencarnatória, ele sofrerá fatalmente todas as vicissitudes e todos os arrastamentos a ele inerentes. E aqui o que ele está falando, gente? Então você tem livre-arbítrio na primeira vida. Aí você vai errar. Estes erros que você vai cometer vão te levar ao karma. E aí você vai nascer na outra vida já com a força do destino sobre você, para você pagar pelos erros do passado. Logo, quando você analisa a doutrina espírita, e aqui esse princípio serve para o kardecismo, para as religiões africanas, para as religiões animistas, serve para quase todas que acreditam em reencarnação. Então, você teve lá livre-arbítrio na primeira vida, errou na segunda vida que você está num processo, porque no espiritismo você já nasce defeituoso, porque você vai ter que reencarnar de todo jeito.
né? Mas vamos partir do princípio aqui, vamos tentar entender o que ele está falando. Então vejam, o karma é o destino, é o martelo do decreto sobre você, a doutrina do karma. Então todas as religiões animistas que têm karma, ela já te coloca diante desse caminho. Então, de maneira geral, de acordo com a Bíblia, botando a Bíblia como lupa aqui, você vai ver que você acaba não tendo livre-arbítrio se você está debaixo de um karma. Você vai ter que sofrer aquilo. O hinduísmo, idem. Tanto que lá você não pode mexer de casta, porque você está predestinado para estar naquela casta e sofrer aquela retaliação. Ele é destinado àquilo. Tá entendendo, gente? Muito bem. O que eu quero aqui fechar, tem mais coisa aqui, mas eu não vou ler para me delongar demais. Eu não estou aqui inventando nada, gente. Eu estou aqui mostrando fatos. O calvinismo gosta de detonar o arminianismo, de rechaçar o arminianismo como heresia barata, heresia vulgar. Eu estou mostrando que não é bem assim. A igreja primitiva não pensava assim. Muitos pais da igreja não pensavam assim. O próprio Hernandes Dias Lopes, calvinista ilustre do nosso amado Brasil, não pensava assim. Tá entendendo, gente? Eu estou só mostrando para você que o meu negócio é com a verdade. Eu não tenho compromisso com a mentira. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu companheirismo aqui conosco nesse vídeo. E se Deus permitir, até a nossa próxima oportunidade. Aquele abraço.